Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro muito legal, Triste Visionário, que é a biografia do Lima Barreto. A autora conta aqui que tem uma biografia anterior a essa daqui, não de outro autor, mas eu achei que nessa daqui a autora traz novos elementos, né? Então deixando bem mais rico a história do grande escritor brasileiro que foi Lima Barreto. Logo no começo da obra aqui, o leitor e a leitora vai perceber que a pessoa, o escritor, o profissional de Lima Barreto, ele sempre nos seus escritos, nas suas falas, nas suas atitudes, ações, tem uma militância aí em favor dos menos favorecidos, né? Faz até me lembrar, né, certa vez o Abraham Lincoln, não, ex-presidente dos Estados Unidos, suscitou aí essa lembrança, né, que ele augurou que esse governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá sobre a terra, né? Apesar que nos últimos 10 anos aí a gente tem visto as democracias passando por umas situações bem estranhas, né? Então, bem polarizada a parte política aí. No leitor e a leitora vai ver nessa obra aqui que vem um Lima Barreto aí desde a República falando sobre isso, né? Então, por exemplo, veio a República, mas ela é efetiva, mas para quem? Em toda a obra dele, em toda a fala dele, ele sempre traz isso. De fato, ela é eficaz, ela é eficiente para todos. Isso é muito premente no pensamento, na literatura dele, né? Na obra, lógico, vai contar os vários livros que o autor escreveu. Eu, particularmente, tive a curiosidade de ler cada um deles. Não li todos, li, salvo engano, 5 obras dele, das principais, né? Então, alguma delas praticamente, quase que o protagonista praticamente é o Lima Barreto, né? Então, é uma escrita muito rica, que ao mesmo tempo que uma denúncia traz uma esperança, uma reflexão muito legal. Tem umas ideias aqui que eu achei interessante. Por exemplo, logo no começo, quando trouxe o futebol para o Brasil, o Lima Barreto se mostrou contrário. Ele achava um absurdo, né, as pessoas deixarem de frequentar os teatros, as bibliotecas, livrarias, né, para ficar lá no campo de futebol insultando, falando palavrões, né? Então ele foi contra, escreveu isso no jornal, ele era jornalista também, né? Eu achei curioso, né? Assim, de tudo ele não estava errado, por exemplo, né? Sem fazer julgamento. Recentemente no Campeonato Brasileiro tivemos aí invasão de campo, com briga de torcidas aí. Então, assim, sinais de violência, quando não falas racistas, né, do público, né, que está assistindo lá a partida na arquibancada para com os jogadores no campo, enfim. Então, assim, para uma pessoa falar isso aí na época que ele falou, né, então ele era um visionário mesmo, né, como é que ele antevia muita coisa, né, e ousava escrever isso aí e não tinha receio, né. Na obra também vai tratar os problemas dele com o alcoolismo, em que nada diminui a pessoa dele, a obra dele. Mostra ele na luta dele contra essa doença, né? Outra coisa interessante também, que teve a revolta da vacina. Então, quando o governo quis vacinar, as pessoas se rebelaram, derrubaram carroças à época. Foi assim, virou até notícia na época, né? Salvo engano, em 1914, uma coisa assim. Então, assim, se nós verificarmos que na última pandemia da Covid-19 aqui no Brasil, o pessoal não estava querendo se vacinar, então, para o leitor e para a leitora, fica aquele negócio que a história parece que caminha, mas não avança, né? Fica naquele déjà vu. Ler essa obra aqui é como você ler também a história do Brasil. Claro, o Lima Barreto era um personagem do seu tempo, né, na sua época, né? Então ele foi contando tudo o que acontecia durante esse período. Então praticamente é uma aula de Brasil, é uma aula de cidadania, é uma aula
do comportamento social à época, né? Então muito do que nós somos hoje vem desse passado aí, né? Então tá aí. Olha, uma dica de leitura muito legal, gostei muito de ter lido.